Nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, com base nessa história de Paulo. Deixa eu explicar. Paulo estava preso, seria levado para a Itália como prisioneiro dentro de um barco. E aqui no capítulo 27 é sobre isso que está falando, né? Então, Paulo, quando entra nesse barco, ele é um prisioneiro. Vamos ler? A partir do versículo 9, diz assim: Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, ouviu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era o porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Vamos orar. Senhor, pedimos o Teu Espírito, a Tua direção, a Tua bênção, para que possamos compreender, Senhor, a Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Paulo era o prisioneiro do navio, e havia uma tempestade que estava iniciando. Eles haviam perdido já muito tempo, e Paulo resolve falar. Paulo diz assim: Senhores, olha a mensagem de Paulo, vejo que nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Isso daí era a palavra de Paulo. Quem você ouviria? O prisioneiro do navio ou o piloto? Diz assim: mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Quem que você ouviria? Porque dependendo de quem você ouvir, e dependendo de quem você seguir os conselhos, vai ser o resultado da sua vida. E eles ouviram o conselho de quem? Do piloto. Por quê? Porque ele era experiente. Qual a diferença entre o piloto, o dono do barco, do navio, e Paulo? Paulo era um prisioneiro. Só que Paulo era o quê? Um homem de Deus. Essa era a diferença. Você pode ouvir os maiores, os melhores especialistas. O Israel agora falou do professor dele, né? Eu conheço, foi meu professor também. Excelente pessoa. Porém, não conhece a Deus. E muitas vezes nós escolhemos como nossos conselheiros pessoas que não conhecem a Deus. São especialistas, são inteligentes, são experientes, são bons, mas não conhecem a Deus. Paulo conhecia a Deus e Paulo trouxe uma palavra de Deus, mesmo sendo prisioneiro no navio. Ele disse: olha, a viagem vai ser desastrosa, trará prejuízo. Parece a teologia da prosperidade, sim ou não? Essa pregação não é da teologia da prosperidade, não. Já pensou alguém dizer: olha,
Romildo, se você continuar nesse caminho, seu barquinho aí, a sua vida, vai ser desastroso e vai trazer prejuízo. Daí você vai ali no outro lugar e ele diz, vai ser uma bênção, irmão. Vai ser maravilhoso. Mas Paulo disse que não. E diz a palavra de Deus que tudo isso aconteceu, né? No versículo 13 diz assim, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Versículo 14. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pelas tempestades, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. As coisas que Paulo tinha falado, Paulo prisioneiro, acabaram de acontecer. São as tempestades. Será que na vida da gente a gente tem tempestade? Jesus ele falou assim, que neste mundo teremos aflições, teremos tempestades. E o Senhor, ele não nos poupa das tempestades, porque com a tempestade é que nós aprendemos, que nós adquirimos musculatura espiritual. Né? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção nesse texto é que apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que estava acontecendo dentro daquele barco, estavam ali a bordo. Quantas pessoas os irmãos sabem? Versículo 37. Eram 276 pessoas estavam ali naquele barco. E o barco iria afundar. Muitos eram prisioneiros. E os guardas já estavam querendo matar e jogar no mar. Porque o navio iria afundar. E vai que alguém se salvasse nadando, então vamos matar. Só que daí impediram isso. E Paulo ele diz assim, no versículo 23, vamos ler? Diz assim, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenhamos ânimo. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Paulo diz uma coisa interessante, que ele disse, olha, um anjo me apareceu e disse assim, estou dando para você, Deus está dando para você, pelo quê? Por sua graça, está no versículo 24, a vida de todos os que estão navegando neste navio. O que significa isso? Quem que estava navegando ali? Tinha os líderes, tinham os soldados e tinham também os prisioneiros. E Deus diz assim para Paulo, através do anjo, olha, já que essa turma está contigo, os irmãos estão vendo a importância de quem seja o seu líder, a quem você esteja ouvindo, quem é o líder do barco, porque se o líder do barco for um indivíduo que não tem essa relação com Deus, todo o navio naufragando e todas as vidas perecendo. Deus diz assim para Paulo, o quê? Eu estou te dando, somente pela graça, todos os que estão navegando contigo, por quê? Porque convém que você vá lá na Itália, testemunhar para César. Deus tinha um objetivo na vida de Paulo. Bastaria a Deus salvar Paulo. Vamos ler de novo o versículo 24.
Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Isso nos chama a atenção para o seguinte: isso aqui pode ser uma metáfora para a igreja, né? Para o barco. Quem é teu líder? Isso pode ser uma metáfora do casamento, né? Você sabe que você vai atrelar o seu barco a alguém. Aí, ó, os noivos aqui, né? A Fernanda, né? Você está atrelando o seu barco com alguém. Dependendo de com quem você está atrelando o seu barquinho, você pode estar destinado, em meio à tempestade, a naufragar. Agora, se for um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está atrelando a sua vida a alguém que vai trazer bênção, que vai trazer vida, que vai trazer direção, que vai trazer sucesso. Quem está no teu barco? O apóstolo Paulo, ele dá 3 testemunhos aqui. Que daí, quando você for tomar uma decisão de a quem você vai vincular a sua vida, você tem que pensar sobre isso. Está aqui no versículo 23. Paulo diz assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço. Apareceu o anjo do Deus a quem pertenço. Paulo está declarando aqui: eu pertenço a Deus. Primeira coisa. Por que Deus lhe deu todos aqueles homens, aquelas vidas que estavam no barco? Porque Paulo era um homem que pertencia a Deus. E você tem que ver se você está atrelado a um lugar, a uma situação, uma circunstância, uma família, onde tem pessoas e líderes que pertencem a Deus, que foram comprados por Deus. Segunda coisa que Paulo diz, ele diz assim no versículo 23, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo, a quem adoro. Tem que ser alguém que pertence a Deus e alguém que serve a Deus, que adora a Deus. E o que é servir a Deus? É viver uma vida de dedicação a Deus, de entrega, e que tenha o propósito de fazer a vontade de Deus. Por isso que aquelas 276 pessoas foram salvas. Ali tinha alguém que não só pertencia a Deus, mas alguém que estava ali a serviço de Deus, mesmo que dentro daquele barco ele tenha entrado como prisioneiro. Porque aqui tem uma diferença também. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você pode entrar num barco como prisioneiro, como o pior. E você sai como capitão. Por quê? Por causa da autoridade da tua palavra. Quando você fala pelo Espírito de Deus, quando você é cheio do Espírito de Deus, quando você conhece a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela se sobrepõe a todos e a todas as circunstâncias. Você tem algo substancial que é melhor do que filosofia, do que teologias humanas, do que conselhos humanos. E é por isso que quando alguém está em desespero, procura quem? Procura alguém que tenha a palavra. Mesmo que seja rebelde. Mesmo que seja uma ovelhinha perdida no deserto. Mas na hora do apuro, ela correrá a quem pode abençoar. Os homens hoje vivem uma rejeição de Deus, né? A moda hoje em dia é rejeitar pastores, né?
Antigamente, quando se fazia um casamento, se chamava o pastor mais amado e querido. De preferência, alguém da família, né? Não tô me oferecendo, tá, Fernanda? Hoje em dia, se chama um amigo. Porque a lei diz assim que qualquer líder de qualquer comunidade pode ministrar, né? Basta que tenha os papéis do cartório, né? Eu, por exemplo, já cansei de fazer casamentos em que eu fiz o papel de juiz de paz, né? Então, os noivos assinavam ali mesmo. E eu simplesmente ia ao cartório e entregava os papéis assinados. Fazia, então, a função pastoral e a função também de juiz de paz. Mas hoje em dia, nos filmes, a gente já tem visto isso. É o melhor amigo, é o vizinho, é o chefe do trabalho, é alguém que fala bonito. Mas o barco pode afundar. Por quê? Porque precisa de um Paulo. Precisa de alguém que diga assim: pertenço a Deus, sirvo a Deus, adoro a Deus. E qual a última coisa? Versículo 25. Assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Paulo era um homem de fé. Por isso que lá no último versículo do capítulo diz assim no finalzinho: dessa forma todos chegaram a salvo em terra. Todas as 276 pessoas foram salvas. A quem você tem atrelado a sua vida? A quem você tem atrelado o seu barco? Uma outra situação, vamos abrir a Bíblia lá em Jonas. No livro de Jonas. Jonas é um livrinho tão pequenininho que ele foge da gente, né? Então, Jonas, do capítulo 1. É uma outra situação em que o barco começa uma tempestade muito grande. Mas por quê? Porque tinha ali um homem, um líder, dentro daquele barco, que estava desobedecendo a Deus. Deus tinha falado assim: Jonas, lá no versículo 2, né? Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade subiu até a minha presença, a maldade. O que Jonas fez? Jonas pensou assim: eu não gosto dos ninivitas. Jonas, ele tinha uma mente não de pastor, não de profeta, mas de político, né? Uma ideologia política. Ele detestava os ninivitas, eram inimigos do povo de Deus. E ele pensou o quê? Ele pensou assim: vou embora, vou entrar num barco, vou para Tarsis. E quando Jonas entra naquele barco, ele desce, vai até o porão do navio e começa então o quê? Uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Porque tinha um profeta, tinha um homem de Deus dormindo no porão do navio. Um homem carregado de desobediência a Deus. Um homem que Deus tinha mandado ir numa direção, ele foi noutra direção. E aquele barco tinha aquele homem. O que queria acontecer com aquele barco? Afundar. Os marinheiros começaram então: o que será que está acontecendo? Porque o barco vai afundar. E começaram a jogar fora
todas as coisas que estavam dentro daquele barco, para tentar salvar. E tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E foram até o porão do navio e encontraram o profeta dormindo. E Jonas, ele mal conseguiu se apresentar, perguntaram, quem é você? Ele disse, eu sou judeu. Sirvo a Deus. Já era um homem sem uma mensagem. E num dado momento eles tiveram que pegar o Jonas e jogar do barco para que a tempestade acalmasse. A quem você tem atrelado a sua vida? Né? Se você tiver um Jonas dentro do seu barco, o seu barco vai entrar numa situação complexa e poderá afundar. E você vai ter que descobrir isso. Vai ter que tirar e se desagregar daquele. O que pode ser o Jonas na sua vida? Pode ser um líder que prega heresias. Pode ser uma seita. E por certo, o seu barco, ele vai afundar. No caso de Paulo estava lá num barco, veio a tempestade, o barco afundou realmente, mas todos foram salvos, porque havia ali um líder. No caso de Jonas, havia um líder desobediente no porão. E a solução era pegar aquele indivíduo e jogar para fora do barco. Senão o barco naufragaria. Talvez você esteja numa situação dessas, né? Que você tenha que arrancar da sua vida, do seu coração, algo que está promovendo destruição para a sua vida. Talvez tenha um Jonas dormindo aí no porão do seu coração. E enquanto você não arrancar isso e jogar, a sua vida vai ser naufrágio. É interessante que quando nós estudamos recentemente, os irmãos me desculpem, eu estou com muita dificuldade para falar, né? Recentemente nós estudamos o livro de Josué, e Josué era para entrar naquela terra e despojar aquela terra e expulsar de lá todos aqueles povos. E tem um texto na Bíblia que diz, sabe o quê? Que muitos daqueles povos se esconderam com medo dentro das cavernas. Então, no meio daquele povo, na terra prometida, tinha gente escondida nas cavernas. E aquelas pessoas escondidas nas cavernas, que deveriam ser expulsas daquela terra, precisavam ser tiradas de lá. E a palavra de Deus diz que Deus mandou o quê? Vespões. Que eu imagino que eram vespas enormes, né? Que entravam nas cavernas para retirar daquelas cavernas aqueles que estavam trazendo prejuízo para o povo de Deus. Isso serve como analogia que muitas vezes nós temos Jonas dormindo nas cavernas do nosso coração, nos porões do nosso coração, e Deus vai ter que mandar uma tempestade, Deus vai ter que mandar vespões, Deus vai ter que te cutucar até o último dia da sua vida para ver se você se arrepende, e se você limpa o seu coração, se você limpa a sua mente, você limpa o seu espírito, para obedecer a Deus e andar com Deus, porque Deus quer limpeza total dentro do nosso interior. Jonas teve que ser jogado no mar. E a terceira tempestade que nós vamos ver está lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 35. Diz a palavra de Deus assim:
Marcos 4:35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se bonança completa. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vemos aqui mais um barco e mais uma tempestade. Nesse barco não estava apenas o líder, Paulo. Nesse barco não estava Jonas, que fugia da presença de Deus. Mas nesse barco estava Jesus. E o que Jesus fazia? E até me parece muito irônico o fato de que lá dentro daquele barco tinha um travesseiro, né? Isto é, a tempestade tremenda e Jesus com a cabeça no travesseiro, dormindo profundamente. As tempestades virão. E quando a tempestade vem, é terrível. Mas se Jesus estiver com você, porque tem momentos que parece que Deus está dormindo, né? Alguém já teve essa sensação, né? De você orar e parece que Deus está dormindo. Você ora, parece que Deus não te atende. Lembram-se da mulher cananeia, né? Aquela que vinha e dizia: Senhor, minha filha está miseravelmente endemoniada, e Jesus não respondia nada, né? Ou o cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não respondia, e por Jesus não responder, ainda mais, aquele cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus estava ali. E lá dentro daquele barco, os discípulos chegam para Jesus e acordam Jesus, né? E dizem: Mestre, não se te dá que morramos? Estavam apavorados. E Jesus simplesmente se levanta, repreende os ventos e a tempestade, faz uma bonança, e Jesus diz o quê? Está ali no versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? O que Jesus esperava deles? Eles já tinham visto Jesus fazer tantos milagres. Jesus já tinha dado autoridade aos seus discípulos. Jesus já tinha ensinado aos seus discípulos. E eu imagino que Jesus, ele pensou assim: por que eles não se levantaram e eles mesmos não repreenderam os ventos e o mar? Por que eles não se levantaram e não se posicionaram com firmeza e fé? Jesus disse: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Irmãos, a tempestade virá na vida da gente. E tempestade é oportunidade. Deus permite. Oportunidade de crescimento na fé. Só que você pode ter a tua vida atrelada a pessoas erradas. No caso de Paulo, Deus deu para ele todo o navio, todas aquelas pessoas.
Embora eles tenham perdido todo o navio, toda a carga, nenhuma alma, nenhuma vida se perdeu. E Deus diz para Paulo, você tem que ir a Roma, pela graça eu te dou esses homens então, serão salvos. Por quê? Por causa da tua presença. Irmãos, que a tua presença seja a marca de Deus em algum lugar que Deus queira salvar. Os irmãos se lembram de Ló? Ló estava em Sodoma e Gomorra. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado da cidade. E Deus manda os anjos e diz a Ló, pega a sua mulher, pega as suas filhas, saia dessa cidade, porque vou destruir a cidade. E quando Ló sai da cidade, a mulher dele olha para trás, é convertida numa estátua de sal. E Ló fala para o anjo, permita que a gente fuja para aquela cidadezinha pequena ali. O que Deus respondeu? O que o anjo respondeu? Vamos ler lá em Gênesis 19. Gênesis capítulo 19. Diz assim, versículo 18. Gênesis 19, 18. Ló, porém, lhe disse, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada de Zoar. Nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. O anjo está dizendo, eu não vou conseguir destruir aqui enquanto você não chegar lá. Porque enquanto você estiver aqui, aonde você estiver, aonde os seus pés estiverem firmados, esse lugar estará seguro. Que perigo, hein? Que perigo. Hein, Miriam? Sua família está segura porque você está lá. Marcos, a sua família está segura porque os teus pés estão plantados lá. A minha família está segura porque os pés da minha mãe estão plantados lá, no seio da família. Glória a Deus. Miriam, você é eterna. E o dia que Deus te levar, como ficará a sua família? É urgente nós ganharmos os nossos. O que eu quero dizer é que a vida da gente é muito curta. Eu dobro os joelhos todos os dias pelos meus filhos. E creio que o bastão já estou passando, né? Os irmãos percebem, Israel já está aqui pregando, né? Às vezes eu olho Israel pregando e eu penso assim, poxa, parece eu, em alguns momentos. Não, mas ele é ele mesmo, tá? Mas tem uma forma de raciocínio que chama a atenção. Eu vejo a Bia, às vezes eu vejo na Bia o pastor Brasil. A gente vai passando o bastão, né? Mas ai daquele que não recebe o bastão. Ai daquele que atrela a sua vida a um Jonas.
Ai daquele que não tem Jesus no barco e que ainda não aprendeu a seguir o exemplo de Jesus e repreender os ventos de mar. Ai daquele que está mais preocupado com o navio do que com as vidas que estão dentro do navio. Paulo não salvou o navio, mas nenhuma alma se perdeu. Hoje, de forma bem singela, eu quero te chamar à responsabilidade. Primeiro, a quem você tem atrelado a sua vida. Não atrele a sua vida aos falsos profetas. Comece a pensar. Se você estiver num apuro tremendo, por quem você gritaria? Não atrele a sua vida aos falsos profetas. Segundo, cuidado com quem você atrela a sua vida, porque pode ser alguém que está num caminho de desobediência a Deus. Talvez você tenha que jogar para fora do teu barco, para que haja vida. Pois ele vai se entender com a baleia lá ou com o grande peixe. Mas a sua vida será salva. Terceiro, mesmo quando Jesus parece que está dormindo, é porque ele já deu para você o mapa daquilo que você deve fazer. Só cumpra a palavra. Teve um cara, sabe, que estava dentro de um barco também, só que não tinha tempestade nenhuma. O problema dele, sabe qual que era? O problema dele era que ele pescava e não pegava nada. Está lá em Lucas capítulo 5. Pescava e não pegava nada. Daí aconteceu o seguinte, versículo 4 diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. O problema deles era que parecia que todo o seu trabalho não estava dando resultado e fruto. Mas Pedro pega e diz assim: mas porque és tu quem está falando, eu vou lançar as redes. Que testemunho, hein? Já que é o Senhor que está falando, eu vou fazer. Embora eu tenha experiência, embora eu já tenha tentado, já tenha feito tudo, mas diante da tua palavra lançarei as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar. Seja obediente à palavra do Mestre. Se é o Senhor que está falando, faça. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque podemos aprender que contigo estamos seguros. Pedimos que o teu poder e a tua graça esteja sobre todo o teu povo, toda a tua igreja, e que aprendamos, ó Deus, a andar na fé, na confiança de que com o Senhor há segurança. Esteja abençoando a vida de cada um e que no meio das tempestades nós possamos ter a convicção da tua proteção e dos teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém.